Olá, tudo bem com você? Eu aqui de novo, eu aqui again. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu acredito que aflige todos nós: como lidar com pessoas difíceis. Nós convivemos com pessoas difíceis na nossa família, dentro das nossas casas, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, nos relacionamentos entre amigos, na igreja. E eu gostaria de falar sobre isso. Você sabe como conviver com pessoas difíceis? Vamos falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Vamos lá? Bom, eu gostaria de começar contando uma experiência para vocês. Eu não sei se eu falei em algum outro contexto aqui em um desses vídeos, eu não sei, mas ele cabe muito bem para esse vídeo. Um dia eu estava na igreja sentada, e na nossa igreja no Brasil, o banco dos pastores, ele é na lateral, porque a gente consegue visualizar o que está acontecendo na igreja, enfim. E eu me lembro que tinha uma pessoa que começou a frequentar a nossa igreja, e ela era sempre muito rejeitada pelas pessoas, sabe? Sempre muito... Mas eu não tinha... Eu observei isso, eu sabia que isso acontecia, mas para mim não fazia diferença nenhuma, e eu também não a rejeitava, enfim. Mas um dia, no culto, eu olhei para onde ela estava sentada e eu senti essa rejeição no meu coração. Só que quando eu senti essa rejeição no meu coração, eu falei para o Senhor, mas que sentimento é esse? Eu não sinto isso por ela. E o Senhor me disse, existe um espírito sobre ela, que faz com que as pessoas a rejeitem dessa forma. Mas o Senhor me disse, mas você não. E eu sabia que então eu tinha que agir diferente com ela. E eu repreendi aquele sentimento, porque realmente não era um sentimento meu, não era uma coisa genuína, era algo realmente do inimigo. Eu repreendi e todo o tempo que nós ficamos juntas foi uma bênção e tal. Bom, mas por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque nós não sabemos o porquê as pessoas são pessoas difíceis. Queridos, às vezes as pessoas são pessoas difíceis porque elas tiveram um desenvolvimento difícil. Às vezes as pessoas são difíceis porque existe uma influência espiritual sobre elas. Às vezes as pessoas são difíceis porque elas não foram ensinadas a serem fáceis. Existem pessoas difíceis porque elas são chatas mesmo. A verdade é essa. Mas não importa o motivo pelo qual a pessoa é difícil. O que importa é como nós vamos agir com essa pessoa. Então, eu poderia falar muitas coisas sobre isso, né? Daria para falar muito. Aliás, eu tenho que me policiar, porque senão eu quero falar muito. Mas eu separei em 3 tópicos iniciais. Depois a gente pode desenvolver esse assunto um pouco mais para frente. Mas eu dividi em 3 tópicos iniciais que eu já acredito que vai te ajudar bastante. Então, o primeiro tópico é: se a pessoa é difícil, seja você mais fácil. Eu vou ler um trecho da palavra curtinho, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Está em Mateus, capítulo 5, verso 38. Olha que interessante. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Vamos ler até aqui o verso 41. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Primeiro o Senhor fala, não resistais, né? E o resistais é assim, banir a pessoa da sua vida, né? É banir, assim, resistir mesmo. Banir a pessoa da sua vida. O Senhor está dizendo, não resista ao homem mau. Mas uma outra palavra que o Senhor deixa bem claro aqui, me chamou muito a atenção, diz assim, se alguém te obrigar, se alguém te obrigar. Então, não é que se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2. Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Não, 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 não.
Se alguém se alguém quiser te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Se alguém quiser te levar no tribunal exigindo a tua túnica, dê também a capa. Então, isso revela algumas coisas para nós aqui. Nós precisamos ser mais fáceis. Nós precisamos ser mais fácil do que a pessoa difícil. Porque se nós pagarmos olho com olho e dente por dente, queridos, vira um inferno. Fica um horror. Vira briga, vira contenda. Né? Isso em qualquer situação, seja na nossa família, com os nossos parentes, seja com os amigos, no ambiente de trabalho, muito complicado, é um lugar onde você está todos os dias, né? E na igreja, então, nem se fale. Às vezes eu fico pensando, eu vejo algumas coisas dentro da igreja, eu vejo pessoas perdendo tempo em brigar ao invés de gastar tempo com o evangelho, e eu fico pensando, será que todo mundo acha que vai ser assim no céu? Ou alguém vai ficar de fora? Ou a pessoa não tem consciência? Como que vai todo mundo subir para o céu, todo mundo de cara fechada, de cara virada, sem falar um com o outro, desrespeitando um ao outro, falando de qualquer forma? Nós temos que ser mais fáceis. Eu costumo dizer, entre o que a pessoa te fez e a sua reação, coloque a Bíblia. Você não vai errar. Sabe, às vezes nós precisamos considerar algumas coisas na vida da pessoa. Queridos, é mais ou menos como um casamento. Às vezes você se casa, às vezes não, né? Você se casa e às vezes existe algo no seu marido, na sua esposa, que está ali, que você sabe que é complicado, mas você não espera que aquilo seja resolvido do dia para a noite. Não é assim. Nós precisamos dar tempo para as pessoas irem aprendendo, para as pessoas irem mudando, para as pessoas irem melhorando. O que esse texto quer dizer? Para você virar um saco de pancada? De jeito nenhum. Você vai ver que nos outros 2 tópicos que eu vou falar à frente, você vai ver que não. Mas você tem que ter um pouco mais de misericórdia. A palavra do Senhor diz que uma parte do fruto do Espírito é a longanimidade. Nós temos que ser longânimos, nós temos que ser tardio em nos irar. Então nós precisamos dar tempo, do mesmo jeito que nós estamos em construção, do mesmo jeito que nós estamos sendo tratados por Deus e modificados e melhorados, a pessoa também está. Mas às vezes a gente não tem paciência com o erro do outro, com a personalidade do outro, com a falha do outro. Nós precisamos ter. Por isso que o Senhor fala, olha, antes de você olhar o cisco que está no olho do teu irmão, olha bem a trave que está no seu olho. Então, nós precisamos, e o Senhor deixa bem claro, mesmo que a pessoa te obrigue, sabe? Aquela pessoa cansativa, aquela pessoa chata, existe, queridos. A gente não pode ser hipócrita, fingir que não existe. Existe sim. Mas quando nós somos melhores, né? Eu não sei se você já viu antigamente, né? Até tem uma situação na nossa família, né? Que uma pessoa se casaram e aí a esposa falou pro homem que ela o amava, mas não era do jeito que ele a amava. E ele disse, eu te amo por nós dois, né? Nós precisamos, às vezes, amar por nós dois, né? Às vezes a gente precisa amar a pessoa, ter longanimidade, ter paciência, dar um tempo para que ela cresça. Dar um tempo, nós precisamos disso. Bom, o outro ponto é expectativa versus decepção. Queridos, é assim, às vezes nós passamos com a mesma pessoa muitas coisas e nós sofremos todas as vezes que nós passamos as mesmas coisas. Tá confuso, né? Eu vou tentar explicar melhor. Eu costumo dizer que quando nós convivemos com alguém e essa pessoa é uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada, é uma pessoa que de repente te traiu, de repente ela não é tão amiga sua, tão amigo seu como você pensou que fosse. Você
esperava coisas diferentes dela que essa pessoa não fez, né? Eu costumo dizer que quando nós conhecemos esse lado da pessoa, não é ruim. Não é. É bom, porque você sabe aonde você pisa. Pior é quando você não sabe. E essa é a decepção. Porque você tem a expectativa em relação à pessoa, você criou uma expectativa em relação à pessoa, você achou que a pessoa era daquela forma, você gostaria que a pessoa fosse daquela forma, se fosse você, você provavelmente faria diferente, mas a pessoa não fez. Então a expectativa que você tinha em relação à pessoa foi frustrada. Mas isso é ótimo por 2 motivos. Primeiro, eu costumo dizer, você sabe onde estão as minas. Sabe, minas, aquelas minas que se colocam em guerra disfarçadamente, camuflada, e aí a pessoa passa por cima, a pessoa, o carro, sei lá o que seja, e aquela mina explode. Você sabe onde estão as minas. Não é mais um segredo para você. Você sabe que ali tem um problema, que ali está o problema, que a pessoa é problemática naquilo, que a pessoa não é verdadeira, que a pessoa não é legal, que a pessoa é fofoqueira, que a pessoa é mentirosa, seja lá o que for. Que a pessoa acha que pode falar tudo para todo mundo, que todo mundo vai aceitar. Nossa, tem tantas coisas que definem uma pessoa difícil, né? Então, você já sabe onde estão as minas. Se você já sabe onde estão as minas, não põe o pezinho lá, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem uma expectativa em relação a uma pessoa e essa expectativa não foi alcançada e você se decepcionou, decepção acontece uma vez só com aquela pessoa. Então, às vezes, né, na igreja, a pessoa chega, mesmo no meio da família, a pessoa chega e fala: você acredita que a pessoa, que fulano, ciclano, fez isso de novo? E eu falo, de novo? A pessoa fala, de novo. Eu falei, e é novidade para você? Você já não sabia disso? Você já sabia. Queridos, decepção nós temos uma vez só. É quando nós temos uma expectativa e ela não é correspondida, então nós nos decepcionamos. Mas isso também... Bom, deixa isso mais para frente, vai. Deixa isso mais para frente que eu vou falar no momento da conclusão. Então, é bom lembrar, porque senão as pessoas ficam sofrendo o tempo inteiro. A outra pessoa continua fazendo, a outra pessoa continua sofrendo e fica nesse ciclo. Não, você já sabe que a pessoa é assim. Você já sabe. Você já sabe que a pessoa é assim, que a pessoa age dessa forma, que ela faz dessa forma. Então, não se decepcione, porque você já se decepcionou. E decepção é uma vez só. Daqui para frente, depois da decepção, você só tem que saber como lidar com isso. E aí, é isso que a gente vai falar, que é o terceiro ponto. O terceiro ponto é: se afaste na medida do possível. Então, tem pessoas que não dá para você se afastar completamente. Às vezes é dentro da tua casa, né? Tem pessoas na parentela que também não dá para você se afastar completamente, como disse ali em Mateus, resistir, não dá para você resistir completamente. No seu trabalho, talvez também não, na faculdade, na escola, na igreja, né? Tem pessoas não, tem pessoas que você pode tirar da sua vida e não vai fazer diferença nenhuma, não faz parte do seu convívio. Mas tem pessoas não, tem pessoas que fazem parte do seu convívio, né? E não dá para você tirar completamente, mas se afaste na medida do possível. Você não precisa ficar dando murro em ponta de faca. Se você já sabe que a pessoa age daquela forma, que a pessoa faz daquele jeito, e aquele jeito não te agrada, e aí eu queria abrir um parênteses aqui, você sabe, as pessoas não são obrigadas a cumprir as nossas expectativas. Elas não são obrigadas. Às vezes, o que nós achamos ruim, talvez outra pessoa não ache. Uma situação na igreja, uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, eu não sei o que eu faço, queria trocar de ideia com você, porque uma irmã está falando muito mal de outra irmã.
Eu não sei se eu conto para essa outra irmã, porque nós somos muito próximas, né? E eu me sinto como se eu estivesse traindo ela, de não falar, né? Que a outra está falando tão mal dela e pensa tão mal dela, enfim. E julga ela tão mal. E eu disse para essa pessoa, olha, na minha opinião, você não deveria falar nada. Por quê? Porque o que a outra pessoa pensa em relação a essa pessoa, então vamos colocar para nós que fica mais fácil. O que uma outra pessoa pensa em relação a você, em relação a mim, eu não posso fazer nada com o que ela pensa. O que ela pensa, ela pensa. E isso serve para nós também, né? Às vezes nós criamos uma expectativa, nós pensamos algo de uma pessoa, mas a pessoa não é obrigada a corresponder às nossas expectativas. Então eu acredito que quando a gente começa a deixar as coisas mais claras e entender, né, que tenha mais a ver conosco do que com o outro, começa a ficar mais fácil. Mas eu vou falar essa parte de ter a ver mais conosco um pouquinho mais para frente. Bom, então, a palavra do Senhor diz assim, em Provérbios 22:10. Mande embora quem gosta de confusão, e as coisas se acalmarão. Isto vai pôr fim às brigas e às contendas. Esse versículo é um versículo que, em algumas versões, ele usa umas palavras diferentes, mas ele quer dizer exatamente isso. Então, tem pessoas que você não precisa, né? Se tem alguém na tua família que é uma pessoa complicada, que você não gosta do jeito dela, ela não atinge as suas expectativas de relacionamento, se afaste. É claro, né? Se afaste na medida do possível. Não é que você não vai mais falar com a pessoa, que você não vai mais cumprimentar a pessoa. E por falar nisso, queridos, por falar em cumprimentar, assim, tem crente dentro da igreja que não se cumprimenta. Deixa eu falar uma coisa, assim, para se cumprimentar, você não precisa nem ser crente, você só precisa ser educado. Você cumprimentar alguém, assim, é o mínimo do mínimo da civilização, não é? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que você não precisa ter um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo com essas pessoas difíceis. Você pode conviver com elas, você pode tratar bem, você pode ajudar, né? Você não precisa banir, como diz a palavra, mesmo porque, né? Então, a palavra do Senhor diz que ferro com ferro se afia. Então, são os relacionamentos que também vai moldar a nossa personalidade. Agora, para você ser íntimo, para você ter um outro tipo de relacionamento mais próximo, procure pessoas que correspondam à sua expectativa, pessoas que pensam mais ou menos como você. E isso é o que acaba acontecendo na verdade, queridos. Tanto para pessoas legais como para pessoas problemáticas. Infelizmente, né, a gente costuma dizer, nós como pastores, quando a gente olha, a gente tem que ter uma visão global, né, uma visão macro. Às vezes a gente começa, é impressionante como as pessoas legais elas vão se aproximando e como as pessoas problemáticas também vão se aproximando. Parece um imã. Começa a se juntar. Aquele mesmo tipo, sabe, de pessoa, de pensamento, de agir. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Infelizmente, né? Mas é verdade, né? Então a gente pode ver isso. E aí você pode escolher o seu grupo. Você pode escolher o seu grupo. Mas, para finalizar, o agir do outro não pode modificar quem você é. E eu creio que é nisso que às vezes a gente cai. É nisso que às vezes a gente começa a errar. Porque às vezes nós reagimos, né? Na impulsividade, né? A gente acaba reagindo dessa forma. Veja, nossa, você faz igual, nossa, que terrível. Não é isso. Nós somos seres humanos, sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos erros, tá tudo certo. Mas a gente tem que ficar alerta, né? A Bíblia diz, orai e vigiai. Nós temos que vigiar, né? Então, o que a pessoa ela não pode determinar quem você é. Então, de repente, tem uma pessoa muito complicada, uma pessoa que causa problemas, uma pessoa difícil mesmo. Se você reage no olho por olho, dente por dente, será que você não se parece com a pessoa?
Não, 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 não. Eu não me pareço com a pessoa. Eu só ajo assim porque ela me provocou. Mas aquilo está em você. A Bíblia diz assim: é fácil ser bom para quem é bom. O difícil é ser bom para quem é ruim. Aí é que é difícil. Então eu sei que nós, às vezes, erramos nisso. Eu sei que é uma luta, eu também sinto isso, pode ter certeza. Eu também sinto isso, mas nós temos que nos observar e nós temos que vigiar. O que a pessoa faz, o que a pessoa fala, não pode fazer que nós mudemos quem nós somos. Nós não podemos mudar. Então nós temos que agir do mesmo jeito. Nós temos que ter a nossa conduta. Não é porque uma pessoa fala mal, porque ela te trai, porque, enfim, que você vai fazer a mesma coisa. E aí entra, né? Porque a palavra diz, pagar mal com mal, enfim, se eu pudesse falar tudo o que eu gostaria, todos os versículos aqui, nós levaríamos muito tempo, né? Mas, veja, tem muito mais a ver conosco. O que a pessoa é, nós não podemos mudar. Mas onde nós temos controle? Nós temos controle em quem nós somos. Como nós vamos reagir com a atitude da pessoa, com a forma de agir daquela pessoa. O desejo do meu coração é que o Senhor te dê graça para viver com as pessoas difíceis, para conviver com as pessoas difíceis e que você não seja uma pessoa difícil. Né? Ninguém gosta. Né? E assim, se você for uma pessoa difícil, você vai atrair pessoas difíceis também. Né? Nós temos a palavra do Senhor que nos orienta. Na verdade, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos, todos nós sabemos. Né? E nós temos o Espírito de Deus que vai nos falando, que vai nos orientando. Se você precisa de bons exemplos, comece a caminhar com pessoas que te dê bons exemplos. Amém? Bom, eu espero que esse vídeo tenha te aproximado um pouquinho mais da presença do Senhor Jesus e que isso possa te ajudar a viver de uma forma mais feliz com a tua família, com os teus amigos e na igreja. Amém? Que Deus abençoe você e a gente se vê na semana que vem. Bye, bye!